Olá a todos, eu me chamo Luiz Gabriel e hoje, ao lado de Cauã, iremos ministrar uma apresentação sobre estrutura de dados em duas linguagens específicas, em PHP e Swift. A nossa equipe foi orientada pelo professor Cláudio Rodolfo nesse trabalho e ela é formada pelos seguintes integrantes: Eric Moraes Barros, Flávia Alessandra Lemos, Cauã Rocha Reis, eu, Luiz Gabriel Dantas, Raine Nicole Lima e Vitor Hugo Pereira. O nosso objetivo nessa apresentação é explorar a implementação dessas estruturas nessas duas linguagens, destacando as diferenças entre o PHP, que é uma linguagem mais antiga e amplamente consolidada, e o Swift, uma linguagem mais moderna e voltada para o desenvolvimento seguro e eficiente. Aí, durante o estudo, analisamos três tipos de estruturas essenciais: as filas, as pilhas e as listas. Essas estruturas elas são fundamentais para organizar e processar dados de uma forma eficiente. No PHP, por exemplo, utilizamos o SPL, que oferece soluções prontas e flexíveis para manipular essas estruturas. Já no Swift, com sua abordagem mais contemporânea, usamos arrays dinâmicos e outras abstrações modernas, que trazem mais eficiência e segurança ao código. Então, vamos lá para a apresentação. Agora, já introduzindo PHP, ela é uma linguagem de programação que teve seu auge na criação de páginas web dinâmicas, mas a sua evolução ela permitiu que fosse utilizada em diversas áreas além do desenvolvimento web. Em 2004, com o lançamento da versão 5.0, foi introduzida a SPL, e essa nova versão ela oferece diversas classes e interfaces para facilitar a implementação de estruturas de dados que são essenciais para qualquer sistema computacional. Entre essas classes estão as implementações de estruturas clássicas, como o Cláudio mesmo apresenta nas aulas dele, que são filas, pilhas e listas. A SPL não só padronizou o uso dessas estruturas no PHP, como também trouxe maior eficiência, eliminando a necessidade de bibliotecas externas ou soluções feitas manualmente. Agora, já falando em fila em PHP, ela é uma estrutura de dados que é essencial e segue a regra FIFO, que é o First In, First Out. O primeiro elemento a ser adicionado vai ser o primeiro a ser removido. Aí no PHP, essa estrutura é implementada pela classe SPL-Queue, que é parte da SPL. As filas elas são amplamente usadas em situações onde a ordem de processamento precisa ser preservada, como em filas de impressão ou em sistemas de mensagem. A classe SPL-Queue ela oferece dois métodos principais, que é o enqueue, que adiciona um elemento ao final da fila, e o dequeue, que remove o primeiro elemento da fila. Esse tipo de estrutura de dados ele é crítico em muitos sistemas em tempo real, pois ele que garante que as tarefas sejam executadas na ordem que foram recebidas. Aqui, como é visível, coloquei um código ao lado e nesse trecho foi criada uma nova instância da classe SPL-Queue e armazenado essa instância na variável fila. Aí foram adicionados três elementos à fila usando o método enqueue. Esse método ele que permite que novos elementos sejam adicionados ao final da fila. E os elementos que foram adicionados foram Luiz, Cauã e Cláudio, nessa ordem. E com isso, a fila agora contém os três nomes na ordem que foram adicionados. E nos últimos dois comandos, foram removidos elementos da fila, usando o método dequeue. E esse método ele que remove e retorna o primeiro elemento da fila. Como a fila ela segue o princípio FIFO, a ordem de remoção dos elementos será: o primeiro a ser removido é Luiz, que é impresso na tela, e o próximo elemento a ser removido é Cauã, que também é impresso na tela. Já as pilhas, em contraste com as filas, elas seguem a regra LIFO, que é o Last In, First Out. Ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Em PHP, a classe SPL Stack da SPL implementa essa estrutura.
As pilhas elas são comumente usadas em cenários como navegação de páginas da web, onde você pode voltar a uma página anterior, ou em editores de texto, que implementam a funcionalidade de desfazer e refazer. Aí o método push insere um novo elemento no topo da pilha, enquanto o pop ele remove e retorna um elemento do topo. Esse conceito é especialmente útil quando é necessário reverter ações ou processar itens em uma ordem inversa à sua inserção, como no processamento de expressões matemáticas ou na exploração de caminhos em algoritmos de grafos. Aí, como é visível no código aqui do lado, foi criada uma instância da classe SPL_Stack, permitindo a manipulação da pilha. Aí a variável pilha, ela que será utilizada para armazenar os elementos. Aí, o método push, ele adiciona elementos à pilha. Aí, cada novo elemento é colocado no topo, seguindo a ordem Luiz, Cauã e Cláudio. Aí, o método pop, ele remove e retorna um elemento no topo da pilha, seguindo o comportamento LIFO. O último elemento adicionado, que foi Cláudio, será o primeiro a ser removido. Em seguida, a pilha remove e exibe Cauã e, por fim, Luiz, na ordem inversa da adição. Já agora, em PHP, a implementação de listas geralmente é feita por meio de arrays, uma das estruturas de dados mais versáteis de toda a linguagem. Aí os arrays eles permitem a organização sequencial de elementos e são usados em quase todos os tipos de aplicações. Além disso, o PHP suporta arrays associativos, onde os índices podem ser strings personalizadas, que é aquelas que permitem a flexibilidade na modelagem de dados. As operações básicas em listas incluem a inserção, remoção e acesso a elementos, e são fundamentais para otimizar a manipulação de grandes volumes de dados. A SPL ela também oferece classes especializadas para trabalhar com arrays, o que pode melhorar a performance em operações que envolvem grandes coleções de dados ou buscas complexas. Como é visível no código aqui do lado, uma lista é criada utilizando um array e a lista contém três elementos, três itens iniciais. Um é Luiz, o próximo Cauã e termina com Cláudio. Aí o loop, o for each, ele é usado para percorrer e exibir os itens da lista. E cada item é impresso na tela separadamente. Aí já indo para o final, onde adiciona João, a notação entre colchetes é usada para adicionar um novo item, que é o João, ao final da lista. Aí, após a adição do novo item, a lista é exibida novamente, mostrando todos os itens, incluindo o recém-adicionado. Olá, tudo bem? Meu nome é Cauã e eu vou apresentar sobre estruturas de dados nativas da linguagem Swift, seus principais conceitos e aplicações. Bom, antes de começar a entrar e falar sobre as estruturas de dados na linguagem, eu gostaria de falar um pouco sobre ela. Bom, a linguagem Swift ela é uma linguagem recente, que ela foi criada em 2014 pela Apple para substituir o Objective-C como principal linguagem de desenvolvimento de aplicativos para iOS, macOS, entre outros dispositivos da marca Apple, se tornando hoje em dia a principal linguagem e uma linguagem exclusiva da Apple, sendo apenas desenvolvida em seu próprio ambiente e em seu próprio sistema operacional. Uma das suas características principais é a sua facilidade de aprender, com sintaxe bem simples e legível, o seu desempenho, que é otimizado para alta performance, com gerenciamento automático de memória, e também, por ser uma linguagem recente, a sua evolução constante, com uma comunidade ativa e forte suporte da Apple. Bom, indo para a estrutura de dados, as estruturas de dados são fundamentais para a programação em Swift. Elas permitem organizar e manipular dados de forma eficiente. Neste slide, abordaremos os principais conceitos e aplicações dessas estruturas, destacando sua importância no desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis. Arrays em Swift. Os arrays são coleções ordenadas de elementos do mesmo tipo. Eles permitem acesso rápido aos itens através de índices. Na linguagem Swift, os arrays são dinâmicos, o que significa que podem crescer
ou encolher conforme necessário, oferecendo flexibilidade no gerenciamento de dados. Dicionários e conjuntos. Os dicionários são coleções não ordenadas de pares chave-valor, permitindo acesso rápido aos dados através de chaves únicas. Já os conjuntos armazenam elementos únicos sem uma ordem específica. Ambas as estruturas são essenciais para a manipulação eficiente de dados em Swift. Estruturas de dados personalizadas. Na linguagem Swift, se permite a criação de estruturas de dados personalizadas através de classes e structs. Isso proporciona uma maneira de modelar dados específicos de forma mais intuitiva. Com isso, você pode encapsular o comportamento e estado, aumentando a legibilidade e a manutenção do código. Manipulação de dados. A manipulação de dados em Swift é facilitada por métodos integrados para cada estrutura. Por exemplo, você pode adicionar, remover e ordenar elementos facilmente em arrays e dicionários. Compreender essas operações é crucial para otimizar o desempenho das aplicações. Complexidade de algoritmos. É vital entender a complexidade de algoritmos ao utilizar estruturas de dados. Operações como busca e inserção têm diferentes custos, dependendo da estrutura escolhida. Saber quando usar cada uma pode impactar significativamente a eficiência e a performance da sua aplicação. Casos de uso prático. As estruturas de dados nativas do Swift são aplicadas em diversos cenários, como armazenamento de dados, manipulação de listas e implementação de algoritmos. Compreender onde e como utilizá-las pode melhorar a eficiência e eficácia do seu código. Bom, indo para a implementação de estrutura de dados na linguagem Swift, temos aqui uma estrutura de dados do tipo pilha, que é uma estrutura de dados onde é usado o LIFO, onde o último elemento adicionado é o primeiro a ser removido, onde que no código Swift a implementação permite operações básicas como empilhar, desempilhar, verificar o topo e checar se a pilha está vazia. Aqui temos um array para armazenar os elementos da pilha. Temos aqui o método empilhar, no qual ele adiciona um elemento ao topo da pilha, usando append. O método desempilhar, no qual ele remove e retorna o elemento do topo, usando o poplast, e retorna new se a pilha estiver vazia. Temos o método topo, onde ele retorna o último elemento adicionado, no caso o topo, sem removê-lo. Também temos o método está vazia, onde ele verifica se a pilha está vazia, retornando verdadeiro ou falso. Aqui temos a estrutura de dados do tipo fila, que no caso é usado o método FIFO, onde o primeiro elemento adicionado é o primeiro a ser removido. E na linguagem Swift, a gente pode fornecer operações para enfileirar, desenfileirar, acessar o primeiro item e verificar se está vazia. Do mesmo jeito, temos uma array para armazenar os elementos da fila. Temos o método enfileirar, onde adiciona um novo elemento ao final da fila. Temos aqui o método desenfileirar, onde ele remove e retorna o primeiro elemento da fila, usando o remove first, e retorna new se a fila estiver vazia. Temos o método frente, que retorna o primeiro elemento da fila, sem removê-lo, e o método está vazia, que retorna um valor lógico, booleano, verdadeiro se é verdadeiro ou falso se está vazia
Indo agora para a estrutura de dados do tipo lista. A lista ela é uma estrutura de dados que organiza os elementos em uma sequência, permitindo operações como adição, remoção e acesso em qualquer posição. Bom, na linguagem Swift, ele fornece operações para adicionar, inserir, remover e acessar elementos em posições específicas, além de verificar se ela está vazia. Temos aqui um array para armazenar os elementos da lista. Temos aqui o método adicionar, onde ele adiciona um novo elemento ao final da lista, usando append. Temos aqui o método inserir, onde ele insere um elemento numa posição específica, usando o insert. Temos o método remover na posição, onde ele remove e retorna o elemento em uma posição específica, usando o remove. E verifica se a posição é válida antes de remover. Temos o método acessar, onde ele retorna um elemento de uma posição específica, sem removê-lo. E o método está vazia, que verifica se a lista está vazia, retornando verdadeiro ou falso. Agora, comparando essas duas linguagens, PHP e Swift, notamos que ambas as linguagens elas suportam bem as principais estruturas de dados, mas com abordagens que refletem suas épocas de criação e seus paradigmas. O PHP, com a SPL, traz uma implementação prática e eficiente para estruturas de dados, mas sem o mesmo nível de segurança e controle de memória que o Swift oferece. Por outro lado, o Swift, sendo uma linguagem moderna, proporciona maior eficiência e seguranças nativas. Aí as suas abstrações elas tornam o código menos suscetível a erros, o que é crucial em sistemas que exigem alta performance e confiabilidade, como os aplicativos móveis. Além disso, o Swift ele se beneficia de recursos modernos, como o ARC e a sintaxe concisa, o que facilita o desenvolvimento e manutenção do código. Enfim, concluindo a apresentação, concluímos que a análise das estruturas de dados em PHP e Swift revela como a evolução das linguagens de programação impacta diretamente a eficiência e segurança no desenvolvimento do software. Enquanto o PHP ele oferece uma solução madura e prática com a SPL, o Swift se destaca por ser uma abordagem mais segura e eficiente, refletindo as demandas modernas de desempenho e confiabilidade. A escolha entre PHP e Swift depende muito do contexto do projeto, mas a compreensão profunda das estruturas de dados em ambas as linguagens permite ao desenvolvedor escolher a melhor ferramenta para cada situação, otimizando tanto o tempo de desenvolvimento quanto o desempenho do software final. Essas aqui são as nossas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção.